Olá, eu sou a Raquel. Eu sou Daniela, Juntas somos a Mari. estamos aqui para mais um vídeo da nossa série do Conhecer ao Ser, sempre com o objetivo de levar informação, autoconhecimento, autodesenvolvimento, expansão de consciência, reflexão, né? E tudo de melhor que você puder absorver aí desse lado. É isso aí. Não se esqueça de ativar o sininho, se inscrever no canal, curtir, compartilhar, porque isso faz com que nosso vídeo chegue a mais pessoas para conseguir esse intuito que a gente tem. E nesse vídeo a gente vai falar sobre sexualidade na adolescência, o grande desafio para os pais, para a maioria dos pais. Sim. Então, no vídeo passado, corre lá, assiste, porque falamos sobre os 2 setênios dentro da antroposofia, né, do 0 ao 7, das fases de desenvolvimento, e do 7 aos 14. Então, dando continuidade, trazendo um tema que é tão desafiador na adolescência, que a partir, geralmente, dos 11, 12, né? Sim. Aí cada adolescente tem a sua idade desse despertar, né, para a sexualidade, mas aos 14 já está fervilhando, bombando. O último período, né, do segundo setênio, que é dos 12 aos 14 anos, é um momento de descoberta da puberdade, né, da chegada disso no corpo. Então, é um momento que é muito difícil, né, desse adolescente lidar. Tem muitos desafios, o próprio corpo já não tá do mesmo jeito. É a voz que muda para os meninos, né, engrossa e afina. A menstruação que chega. Pelos, todos os lugares, espinhas, né? Hormônios, cheiros. E assim, né? Por que é tão desafiador para a maioria dos pais? E a gente levantou algumas reflexões a respeito, né, Rá? A gente percebe que sexo ainda é um tabu na sociedade, falar sobre sexo é ainda um tabu. Sim. É feio, é escondido, né? É errado, é sujo, é vergonhoso, né? Então, nesse momento, é justamente o momento em que os pais precisam revisitarem, olharem para a própria sexualidade. Então, como que eu lido com a minha sexualidade, como que eu fui educado, quais são as crenças e a educação que os meus pais, né, me trouxeram, enfim, como que eu signifiquei, como eu caminhei dentro desse tema. Outro ponto importante é a negação dos pais e olharem o filho como um ser assexuado, negarem o filho como um ser sexual. Sim, querer manter os filhos no lugar de bebezinhos, de crianças eternamente. Isso. Negar que eles estão crescendo, negar que a adolescência é um momento cheio de hormônios. Isso é uma das coisas que a gente mais vê, né, acontecendo. E um outro ponto é que nesse momento, como que eu abro, como pai e como mãe, uma conversa e um espaço que é íntimo, né, para falar sobre sexualidade com o meu filho, se nós não temos, se nós não construímos esse espaço. Se a gente nunca conversou com os nossos filhos sobre sentimentos, sobre a vida social deles, sobre aquelas mentiras que a gente comentou no outro vídeo, se a gente nunca teve esse momento de aproximação com os filhos, falar sobre sexualidade, normalmente aí o falar sobre sexualidade é contar como que usa camisinha, falar de doenças, falar de gravidez, e realmente não é um lugar confortável para ninguém, principalmente para esses que não estão realmente conectados com essa criança, né? Por isso que é tão importante começar desde cedo essa conversa. Sim, criar um espaço e criar um campo seguro e confiável para que nesse momento, né, que é um tema
que desperta também, né, curiosidade neles, mas também tem um lugar desse se sentir envergonhado, envergonhada, de compartilhar com pai e mãe, né, e de acessá-los nesse sentido, né, dentro desse espaço de confiança e de segurança. E essa geração atual, ela é precoce nessa sexualidade, né? Então a gente pode pensar nos estímulos visuais, sim, na internet, quer dizer, a informação chega muito mais rápida para eles, né? Então existe uma precocidade, e uma pesquisa muito interessante dizendo que 50% dos adolescentes, isso classe média alta, terão a sua primeira transa por volta dos 15 anos. E na periferia, né, com uma população de baixa renda, entre 12 e 13 anos. E essa geração, não adianta, conforme nós mencionamos no vídeo anterior, ela não reage ao medo, quer dizer, no sentido assim, ela não obedece ao medo e você não pode fazer isso, né? Aí que eles desafiam realmente e vão para um lugar de não reconheço isso, né? E faço aquilo que eu bem entender. Então o medo não é um mecanismo ou algo que os pais da nossa geração e os filhos dessa geração atual respondem. Então realmente é esse lugar de diálogo, de conversa, de aproximação, de reflexão. E lembrando que quando a gente entra na adolescência, a gente já tem um poder de argumentação. Então, não convence mais, né? O jovenzinho não fica convencido da situação. Então, é um grande problema que a gente enfrenta, porque no final das contas, a gente tem alguém que tem um poder de argumentação muito grande, mas não tem uma maturidade para lidar com esse tema. E às vezes a gente também não tem, porque nós somos adultos, mas que fomos criados também muitas vezes num ambiente muito restritivo, né, de medo, de dúvida, de tabu. Mas aí é o momento, né, e essa autopercepção, né, Rá, de que assim, eu preciso então buscar ajuda, eu, pai, mãe, adulto, busco ajuda para trabalhar esses medos, essas crenças, né, ligados à sexualidade, à minha própria sexualidade, para realmente dar condições, né, para que meu filho e minha filha consiga expressar a sexualidade dela ou dele de uma forma mais natural, de uma forma mais apropriada, porque sim, é uma responsabilidade, né, da família, sim, de ajudá-los nessa condução. Sim. E quando eu penso, é importantíssimo abordar a questão da prevenção, da gravidez, das doenças sexualmente transmissíveis, mas ir um pouco além, sim, que é no sentido dessa informação do corporal, do sensorial, de tirar a masturbação como um tabu, né? E não só o prazer genital, mas levar para ele ou para ela, né, que tem que existem outras partes do corpo, sim, que são prazerosas ao toque, e que isso é uma descoberta individual, e é importante essa apropriação para daí ir para a relação com o outro. Sim, porque se eu não conheço o meu próprio corpo, como é que eu vou saber qual que é o meu limite, aquilo que me dá prazer, principalmente quando isso acontece com alguém que também é inexperiente, né? E eu acho que o grande ponto aqui é uma coisa que minha mãe falou para mim, por exemplo, quando eu perdi a virgindade. Mas quando você tá com alguém que tem a tua idade, vocês vão descobrir juntos coisas e tudo mais. E é um fato, porque no final das contas, quando a gente tem alguém numa relação que está muito na frente, né, desse adolescente, ela vai muitas vezes impor
coisas da forma como ela aprendeu e não respeitar aonde está o momento de vida daquele adolescente que está vivenciando esse momento de sexualidade. E tanto meninas quanto meninos, Sim. é muito importante. Os meninos também precisam de atenção. Sim. Existe uma condução social e os meninos são mais cobrados. Sim. Por essa... Pressionados. A perder a virgindade logo. O fato da gente estar insistindo na coisa da conversa, de ir para o lado da emoção, do sentimento, é exatamente para vocês pais, assim como nós, conseguirmos tocar os nossos filhos através de uma outra perspectiva. Não ficar só na questão do físico, na questão de perder a virgindade, ou na questão só do corporal, né? Mas entender que o sexo vai sim acontecer, que é sim natural, mas que ele tem todo um contexto para acontecer. Ele não é necessariamente só uma questão pontual, só relacionada ao pênis ou à vagina e pronto, acabou. Não existe isso, né? A gente tem muito para oferecer em termos de entendimento, de escolha, de apropriação dos próprios sentimentos do próprio corpo e que vão contribuir enormemente ao longo da vida da pessoa como um todo, não é só aquele momento. A forma como eu defino a minha sexualidade quando eu sou adolescente vai estar comigo pro resto da vida. E aí muitas vezes vai gerar um impacto que pode ser inclusive muito negativo, né, a médio e longo prazo. E muito importante também um ponto que a adolescência é um momento de pertencimento ao grupo. Sim. É fato. Uhum. Então, eles sofrem a pressão do grupo. Sim. Né? Então, assim, existe essa pressão. Ah, mas eu já transei, você ainda não, o que você está esperando? E muitas vezes se perde essa idealização dessa primeira vez. Uhum. E eu não estou falando aqui nessa idealização romântica, né? Pode até ser, mas eu não estou falando desse lugar, mas uma idealização e uma projeção do pensar, como que eu gostaria que fosse? Com quem que eu gostaria que fosse? Sim. Né? Aonde? Uhum. Em que circunstâncias? Né? O tempo. É rapidinha, né? Rapidinha, até depois de grande a gente não aproveita tanto. Imagina a primeira vez, né? Que dói, que é estranho. Porque muitas vezes eles são incitados, né? E motivados pelo grupo. Sim. E eles buscam informações fora. Eles recebem informações fora. Então, os pais que se colocam nesse lugar de amadurecimento, né, de autoconhecimento, né, e de reconhecimento, de acolhimento, pode e muito ajudá-los nessa escolha mais genuína, né, e desse momento e dessa maturidade emocional para ir para o sexo, porque às vezes algumas pessoas me perguntam, né, alguns pais, mas existe uma idade certa? Não existe uma idade certa. Existe uma idade que é aquela que eu me sinto maduro emocionalmente e sustentando, né, as consequências. Sim. Que eu sustento as consequências dessa iniciação sexual, né? Que daí a gente aí tem a sexualidade, que a gente está, né, falando dessa interação com o corpo, desse lugar que né, eles iniciam, mas assim, dessa relação sexual em si, porque existem consequências, tanto emocionais quanto físicas. Ir para esse momento mais preparado, né, com uma sustentação mais efetiva, é muito mais gostoso, muito mais prazeroso, né? É isso mesmo. É um cuidado que nós pais temos que ter com os nossos filhos nesse momento também. Sim. Então, o cuidado não acaba quando eles começam a se virar sozinhos em muitas coisas, né? Eu acho que quando a gente fala de adolescência na antroposofia, principalmente a gente fala até os 21 anos de idade.
Então, e é isso, né? É esse momento realmente dessa entrada nesse mundo novo e de tudo que ele tem para oferecer, que não precisa ser tudo de uma vez, e que, né, eu posso ir aos pouquinhos, eu posso ir conquistando coisas e descobrindo outras partes do meu corpo, entendendo como que eu me relaciono antes de partir para a relação sexual em si, né? E essa é uma conversa que vocês, papais e mamães, precisam ter. Sim. E se não conseguirem, se perceberem com dificuldade, e se esse desafio realmente for muito grande, procurem ajuda, procurem apoio, sustentação, profissional mesmo, né? Procurem a gente. Sim. A gente está aqui. Aliás, adoramos, né? Trabalhar com adolescente, com pais nesse processo. Com mães, com essa ressignificação dessa sexualidade que está tão sofrida no nosso mundo. É isso mesmo. É isso aí. Bom, a gente espera ter contribuído, né? E aí a gente finaliza por aqui. Super receptivas e abertas para que vocês cheguem a gente com sugestões, né, com opiniões, comentários, sugestões mesmo de outros temas, enfim, o que vocês querem escutar daí. Muito bom. Obrigada pela companhia de vocês. Um grande beijo. Um beijo, até mais. Tchau. Tchau.